Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha num estudo bíblico com uma proposta, assim, bem instigante, né? A ideia de que a suficiência de Cristo poderia talvez significar o fim das obrigações religiosas como a gente conhece. Temos um material aqui que foca em interpretações bem específicas das Escrituras, olhando para rituais, para a fé, e a nossa missão aqui é tentar entender como essa perspectiva acaba reinterpretando práticas religiosas que são, bom, bem comuns para muita gente. Exatamente. E o ponto central que esse material levanta é essa ideia de uma mudança fundamental. Sair de rituais que são externos, visíveis, sabe? Para um relacionamento com Deus que seria mais interno, mais espiritual, e com Cristo sendo o único mediador necessário. A análise se concentra muito na interpretação de que a vinda de Cristo cumpriu e, por consequência, talvez tenha encerrado a necessidade de certos rituais que eram praticados antes. Certo, interessante. Vamos desdobrar isso então. O estudo começa com aquela noção de rituais como sombras, né? Citando Colossenses, que fala que essas coisas são sombra do que haveria de vir, e Hebreus, que menciona a lei como sombra dos bens vindouros, a realidade estaria em Cristo. Nessa linha de raciocínio, como é que ficam o batismo, a ceia, esses ritos? São vistos como símbolos que, tipo, já cumpriram seu papel? É. A leitura que o material apresenta é basicamente essa, que sim, esses rituais funcionavam como prefigurações, símbolos temporários que apontavam para Cristo. Com a chegada dele e principalmente com aquele está consumado lá de João, né, indicando que a obra estava completa, esses símbolos teriam perdido, vamos dizer, a sua função original. E o fascinante aqui é a conexão que o estudo faz com a adoração em espírito e em verdade também lá de João. Por essa visão, a comunhão com Deus não dependeria mais de lugar físico. Citam a Atos também que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, Entendi. nem de seguir rituais específicos, mas sim de um vínculo interior mesmo, facilitado pelo Espírito. E essa ideia dos símbolos cumpridos, ela leva a uma questão talvez ainda mais central no material, que é a relação entre a salvação e esses rituais, né? Usam Gálatas para argumentar que, se a justiça vem pela lei ou pelos rituais, então Cristo morreu em vão. E Efésios reforçando a salvação pela graça mediante a fé, não por obras. Como que a fé se posiciona, então, diante dos ritos nesse contexto apresentado? Olha, o argumento-chave do estudo é justamente esse. Impor rituais como condição para ser salvo seria, na prática, colocar as obras no lugar da fé. Quase como uma troca, né? A obra de Cristo é apresentada ali como completa, suficiente em si mesma. Então, segundo essa visão, é a fé e não a execução de um rito que seria o canal para a justificação. Isso, claro, levanta uma questão importante, né? Questiona essa necessidade que às vezes se percebe de atos religiosos formais quando se afirma a total suficiência da fé e da obra de Cristo. Entendi a lógica que o material propõe, mas aí surge outra questão. E a prática de se reunir? Porque Hebreus incentiva claramente a não deixar de congregar, né? Estimulando o amor, as boas obras. Como que o material concilia isso com essa ideia de que os rituais formais não seriam mais, assim, necessários? O estudo faz uma distinção importante aí. O reunir-se é visto como encorajado, sim, isso não se nega. Mas o propósito seria o cuidado mútuo, o estímulo entre as pessoas e não como uma exigência para obter salvação ou para ter acesso a Deus. Aí eles trazem também o conceito do sacerdócio santo de todos os crentes, baseado lá em Pedro. A implicação, segundo essa interpretação, é que todo crente teria acesso direto ao Pai. Não precisaria mais de intermediários, rituais ou de uma classe sacerdotal específica. Faz sentido dentro da linha de argumento deles. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro maior que o material está pintando, a ênfase muda. Muda para a natureza espiritual e universal do corpo de Cristo. Como descrito em Efésios, Coríntios, Colossenses, algo que iria além das denominações, das estruturas institucionais físicas, sabe? Então, para a gente condensar um pouco a visão que está sendo apresentada aqui, o que tudo isso significa? Parece que o ponto nevrálgico do material é reforçar essa suficiência absoluta de Cristo, aquele está consumado, e a ideia de Colossenses, de que os crentes já estão perfeitos ou completos nele.
Isso levaria então à conclusão de que não haveria mais necessidade de rituais para se conectar com Deus, já que o Espírito Santo habitaria no próprio crente. Seria isso? Exatamente. O argumento final que a fonte desenvolve é esse. Se Cristo cumpriu todas as sombras, todas as prefigurações, a dependência do fiel se deslocaria quase que naturalmente dos rituais externos para um relacionamento direto, pessoal, guiado internamente pelo Espírito. É essa a proposta central. Bom, fica então para nossa reflexão final uma provocação que esse material nos deixa, né? Se a gente considerar seriamente essa perspectiva sobre a total suficiência de Cristo e esse papel talvez secundário ou até desnecessário dos rituais, como isso poderia, quem sabe, redefinir a nossa compreensão e a nossa vivência pessoal da prática religiosa e da comunidade espiritual hoje em dia? É algo para se pensar.